Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando aqui mais uma sessão do No Olho do Furacão, né? Nossa sessão aqui de bate-papo. Hoje a gente convidou o professor Felipe Demier, que é professor de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, tá? Felipe que vai fazer um debate aqui com a gente sobre democracia blindada, sobre a questão de bonapartismo, semi-bonapartismo, né? No histórico da democracia brasileira. É, Trata das questões da autocracia burguesa no Brasil. Enfim, né, um debate sobre democracia aqui no Brasil. Acho que vai ser bacana, tá? Vou fazer uma primeira pergunta, Felipe, que na verdade é uma pergunta do Patrick. Patrick é nosso estudante de graduação, um dos estudantes de graduação que está aqui presente, tá? Só que ele não pode abrir o microfone hoje, que ele está no trabalho dele. Então ele pediu para eu ler a pergunta dele, tá? Então dá só um minutinho que eu vou ler aqui para ele. Vamos lá. Felipe, a democracia blindada se constitui na manifestação prática das democracias contra-reformistas europeias. No entanto, dentro do transformismo partidário petista, que executou parte dessa democracia, temos um passado escravocrata que nunca realmente abriu espaço para a massa da sociedade. Como você vê esse embrincamento diante da ascensão ultra-neoliberal, com Temer e Bolsonaro, logo após o governo do PT? Como você vê esse embrincamento, né? Quer dizer, o suposto auge da integração democrática dos de baixo se deu logo antes do maior expurgo desse mesmo grupo a partir da institucionalidade burguesa. Então, essa pergunta do Patrick, Felipe, sinta-se à vontade, bem-vindo aqui no Olho do Furacão. Obrigado, Jaime, Maria Malta e todos que estão aí. Obrigado ao Patrick, né, pela pergunta. A democracia blindada é um conceito que visa dar conta, né, desse tipo, dessa formatação de democracia representativa que passou a ter lugar na Europa a partir dos anos 80, 90, né, que se espraiou pelo chamado mundo ocidental, né, e que vai ser o modelo a ser perseguido e implementado nas democracias do Cone Sul pós-transições, né, pós-ditaduras. Né? Democracias que visam adaptar as instituições representativas às necessidades da acumulação do capital em tempos neoliberais. Daí a sua dinâmica contra-reformista, né? E não reformista como foi nas democracias do welfare, por exemplo. Né? O que caracteriza, do ponto de vista, portanto, esse modelo democrático, né, blindado, né, é o fato das instituições decisórias, né, dos núcleos decisórios da política central estarem praticamente imunizados às pressões populares. Né? Eles são impenetráveis do ponto de vista das classes populares numa escala minimamente significativa. Né? Ou seja, não se trata mais, como em qualquer democracia liberal, simplesmente de excluir ou minimizar a participação daqueles que defendem propostas anticapitalistas, né? Mas se trata mesmo de bloquear a presença e a participação de representações políticas que defendem reformas, portanto, de isolar perspectivas políticas reformistas, né? Na medida em que agora, né, essa democracia se converte num instrumento político de execução das chamadas contratendências, né? A queda da taxa de lucro e implementação de toda a agenda neoliberal e, depois da crise de 2008, ultra-neoliberal. Portanto, o que vai se verificar na Europa a partir dos anos 80 e 90, né? Que o Carlos Nelson Coutinho chegou a chamar, certa feita, de uma espécie de americanização da democracia europeia, né? É uma alternância entre dois partidos ou dois blocos de partidos que têm um acordo comum, né? No que tange aos eixos centrais da política econômica, da austeridade, né? Do modelo de acumulação. Né? Mas vão divergir quanto à intensidade, quanto aos mecanismos de compensação em face aos efeitos das políticas neoliberais, né? Então, uma alternância entre uma direita e uma esquerda
neoliberais, por assim dizer, né? E é isso que a gente vai assistir a partir do momento em que aquelas representações políticas, aqueles partidos que antes, nos chamados 30 anos gloriosos, né, fizeram, né, o papel de defensores da combinação do capitalismo, da propriedade privada com reformas sociais, com direitos sociais, né, se convertem eles mesmos em partidos defensores de contra-reformas, né? Então, é o transformismo do Labour Party, do Tony Blair, do PS, do Mitterrand, enfim, Felipe González, na Espanha, o PS do Mário Soares, né, que vai renascer praticamente depois da Revolução dos Cravos em Portugal, o Schröder na Alemanha, D'Alema da Itália. Isso acontece de forma mais ou menos similar, né? E, portanto, tornam órfãs, né, as massas defensoras de políticas públicas na perspectiva, digamos, social-democrata, né, na manutenção e extensão de direitos, no uso crescente do fundo público voltado para políticas sociais, universais, né? No caso do Brasil, é o transformismo petista, né, que permite a estabilização e a consolidação, o auge, por assim dizer, da democracia blindada, né? Quando tudo parecia assim, caminhar para uma alternância, né, mesmo que com disparidades, né, e com diferenças do ponto de vista da relação com os setores mais pauperizados, tal, mas entre um bloco liderado pelo PSDB, né, por um partido orgânico da classe dominante brasileira e por aquele que foi o principal responsável, né, pelo alcance de uma hegemonia propriamente no regime político brasileiro, né, perseguida aí, pelo menos desde os anos 40, 50 e talvez só alcançada nos anos 90 com Fernando Henrique, né, quando de fato a burguesia brasileira consegue, num país periférico dependente, implementar um regime hegemônico, né? Portanto, consegue combinar consenso de forma Jaime, está travando para mim, Felipe. equilibrada. Para você também? Felipe. Felipe. Substituído desse lugar. Está travando? Estava travando, Isso. Deixa eu tentar mudar de lugar para ver se melhora. Beleza. Eu estava dizendo que no Brasil essa alternância, né, entre duas alas, digamos, de um grande partido neoliberal se verifica no que seria a expectativa de uma alternância de poder entre o PSDB e o Partido dos Trabalhadores, né? Esse é o auge, digamos assim, da democracia blindada brasileira, mas que carrega e como auge, né, prepara as condições do seu declínio, né, pelo desenvolvimento das suas próprias contradições internas, né? E aí é o tema do golpe, é o tema das raízes do golpe, das tendências bonapartistas que se desenvolvem a partir de uma crise de hegemonia que tem lugar pelo menos desde 2013 e que se intensifica a partir de 2014 e 2015, né? Para não avançar nisso agora, porque talvez fique muito longa a resposta e pode ser que isso apareça mais à frente, né? Vou simplesmente assinalar que nos quadros de um país periférico, os limites de uma democracia blindada, que já são bastante reduzidos, se tornam ainda mais reduzidos em comparação com as formações sociais do capitalismo central, né? Então, digamos, as limitações estruturais da formação social brasileira, né? Entre elas, né, a dimensão racial, né, o fato de que a classe dominante brasileira sempre se valeu, né, da superexploração do trabalho, né, e sempre se valeu
né, de uma super exploração do trabalho em relação, né, aos segmentos da população negra, da classe trabalhadora, né, como forma de rebaixamento geral do custo da força de trabalho, né, isso é um dos traços, né, dos chamados entraves democráticos, ou das limitações da democracia na periferia, e no caso brasileiro em particular, né. Evidente que esses traços, no momento em que essa democracia já restrita, já blindada, já periférica, entra em crise, né, eles se tornam ainda mais evidentes, né? Isso fica visível, fica mais límpido, né? A partir do golpe, né? Quando já não se há praticamente nenhuma preocupação, pelo contrário, né, em explorar abertamente essa segmentação no interior das classes subalternas como parte de um processo geral do rebaixamento do custo da força de trabalho, que é praticamente isso que praticamente disso que se trata a partir do golpe, enquanto perspectiva ultra neoliberal mais geral, né, de um rebaixamento geral do custo da força de trabalho, com o aumento da precarização, do desemprego, né, da recomposição do exército industrial de reserva, né, e adequação da formação social brasileira aos novos padrões da acumulação, da austeridade, né? Acho que é por aí. Excelente, Felipe. Vou passar agora para a Maria, que tem uma pergunta para você. Vai lá, Maria. Oi, Felipe. Você acabou que falou um pouquinho no início da sua resposta à pergunta do Patrick, a questão que eu estava querendo levantar, assim, que agora no final você falou muito da dimensão econômica, né, do papel econômico que a democracia blindada acaba desenvolvendo aqui na periferia, mas, enfim, em todo lugar. Aí eu fiquei pensando no seguinte, que como é que essa democracia blindada pode também ser vista como uma faceta dos efeitos do neoliberalismo sobre as promessas civilizatórias, entre aspas, né, que vêm junto com a Revolução Burguesa no centro, em torno da noção de liberdade política, em especial, e, eventualmente, até uma igualdade política que estaria posta como promessa civilizatória e que essa não se concretiza, né? Mas, aí, assim, só para fazer uma clivagem, né, do mesmo jeito que você fez, tem essa dimensão no centro e na periferia, a Revolução Burguesa que ocorre de uma forma muito diferente, né, da geral. E aí como é que esse impacto se dá politicamente também na periferia ou no Brasil, se você preferir? Talvez é uma questão complexa, né? Assim, talvez, né, a democracia blindada, né, ela apareça como quase que a última das formas, né, e portanto uma espécie de suprassunção no sentido hegeliano de um projeto democrático civilizatório, ou seja, ela já está desprovida de quase tudo, né? Se em alguma medida, né, a relação entre capitalismo e democracia ela sempre foi tortuosa, embora não incompatível, né? Eu não sou daqueles que há uma certa bibliografia, né? Tanto das escolas, das correntes mais contemporâneas da escola alemã, como o Wolfgang Streeck e esses que vieram, digamos assim, numa linha pós-frankfurtiana, né? Como dos neo-Foucaultianos, como a Wendy Brown e Dardot e Laval, que praticamente opõem capitalismo à democracia como se eles fossem dois conjuntos separados que puderam ter uma compatibilidade no momento e depois passam a não ter, né? Eu acho que não, acho que existiu uma democracia liberal, burguesa, como foi na prática, né? E ela, evidentemente, se afasta do que é uma perspectiva idealista da democracia ou da concepção democrática de alguns autores, né? Ela não vai ser propriamente uma democracia russoniana, nem uma democracia jacobina, nada do tipo, né?
mas ela existiu enquanto alternativa de forma de dominação em determinadas conjunturas do capitalismo, da luta de classes à escala internacional, em especial no centro, né? Essa democracia blindada que vai ser constituída a partir das metamorfoses internas, né, da própria democracia do welfare, né, ou seja, são adaptações e modificações significativas e necessárias que a forma política precisa para dar conta de uma nova forma de acumulação, né, baseada agora não mais naquela perspectiva, né, para ser, enfim, de forma mais simples, né, não mais na linha do keynesianismo, fordismo, mas mais na linha da acumulação flexível, ou como se queira chamar, né, financeirizada e tal. Mas é que se trata agora de um modelo de acumulação na qual, embora o Estado siga sempre presente como elemento central da reprodução ampliada do capital, né, ele agora tem que exercer outro sentido para a sua intervenção, né? E, nesse ponto, a contribuição, inclusive, de autores como o Arthur Laval, o Andy Bell, são fundamentais. Quer dizer, o Estado ali construindo formas de intervenção para garantir as regras do mercado, né, para garantir a competição, ou para garantir a competição de monopólios, enfim, mas é sempre uma intervenção. Esse tipo de acumulação, né, vai requerer austeridade, a diminuição dos gastos com política social, né, o processo de financiarização, digamos, quase um monopólio, né, do fundo público para o capital, né, dispensando até então aquela matriz da colaboração de classes no sentido no sentido do welfare, do Estado providência, né, ou do Estado social, a depender de como se usa em cada língua e região da Europa. Olha, nesse modelo de democracia, né, é como se, em alguma medida, ela realizasse, embora a gente saiba que o processo histórico não é assim, né, ou seja, não é uma teoria que se realiza, né, concebida e que se realiza, mas ela parece se aproximar pelas contradições do processo histórico, pela luta dos sujeitos e também pelas concepções que esses sujeitos carregam, numa espécie de democracia hayekiana, né, ou seja, numa democracia na sua versão mais liberal, limitada, reduzida à salvaguarda dos direitos individuais e da propriedade e do mercado, né? Já desprovida por completo de qualquer compensação ou mediação com uma dimensão cidadã ou do bem comum ou de qualquer outra perspectiva também ideológica do ponto de vista do capital, mas que foi adequada a determinada época ou etapa do capitalismo, né? É como se essa democracia agora, no centro, né, ela, digamos assim, realizasse aquilo que foi talvez o anseio dos setores mais liberais da burguesia, que sempre se opuseram à extensão de direitos, à expansão de direitos, que acabaram derrotados nesse aspecto em certos momentos, né? Mas que, ao fim e ao cabo, parecem se tornarem pós-facto, né? Pós-mortem, em grande parte, vitoriosos, né? Se a gente pensar desde um Benjamin Constant, né, até um Hayek, né? Essa democracia como quase que um aparato jurídico-político para garantir as regras do mercado, né, e as salvaguardas individuais do sujeito proprietário, né, já desinibido em relação a qualquer tipo de compensação pública, social, cidadã, republicana, algo do tipo. Isso tudo são acessórios cada vez mais dispensáveis, né? E na periferia isso... ou seja, se a questão entre democracia e periferia sempre foi tensa, né? Boa parte do marxismo, com certa razão, trabalhava com a impossibilidade da construção de uma democracia burguesa na periferia, se a gente for pegar desde o Trotsky nos anos 30, né? Analisando os bonapartismos na América Latina, né? Até a teoria da dependência, com a ideia do socialismo ou fascismo, né? Porque com a ideia de que a lógica da dependência, da acumulação interna, não permitiria a oferta de direitos
as classes trabalhadoras nativas e, portanto, não conseguiria erigir nenhum tipo de consenso que servisse de esteio para um regime de colaboração de classes, que são as democracias, né? As ditaduras ou as formas bonapartistas, fascistas, semifascistas, proto-fascistas seriam quase que inevitáveis, né? Isso se mostrou acertado em grande parte, foi caindo por terra ao longo dos anos 80, 90, né? E agora volta à tona, se a gente olhar, pelo menos o caso brasileiro e também as tensões no Cone Sul, no nosso subcontinente como um todo, e a escala internacional, uma questão que se coloca é se fenômenos, né, como o bolsonarismo, o trumpismo e outros, né, que vão tendo lugar no leste europeu, na Índia, na Rússia, né, se formas de dominação cada vez mais próximas de tendências bonapartistas e mais distantes das democracias liberais representativas de outrora, se isso é um acidente de percurso ou uma tendência política dos novos padrões da acumulação do capital hoje. Maravilha, Felipe. Agora, uma terceira pergunta, a estudante, né, pesquisadora Eloa, vai fazer para você. Tá bom, Eloa? Vai lá, por favor. Boa noite, Felipe. Eu, enfim, queria te perguntar sobre um fenômeno que eu tenho observado, né, com a pandemia, né, que é a ampliação do teletrabalho. E com essa ampliação, assim, uma série de empresas, né, multinacionais desses países do norte global, elas têm vindo, né, terceirizar esses serviços de call center para países dependentes e aí dentro de uma lógica de nenhum direito, né, trabalhista, vendo que a gente, no Brasil principalmente, a gente vem numa perda, né, progressiva desses direitos, isso já até um pouco antes do golpe, né, de 2016. E aí, assim, eu gostaria de te perguntar de que maneira, né, se existem saídas para isso, porque, enfim, além de não ter, agora eu lembrei, além da gente de não ter esses direitos trabalhistas, você também tem de possuir um material de trabalho, né, que seria um computador, uma internet, e a partir dentro, né, dessa precarização, né, que vem ocorrendo nesses países, né? E assim, queria, sei lá, perguntar para você de que maneira você vê isso, né? E se existem saídas, né? Se existem saídas, já que as pessoas, enfim, nesse momento precisam se sustentar suas famílias e se deparam, né, com essas ofertas, digamos assim, obscenas, né, em termos de trabalho. Então, era isso que eu gostaria de perguntar, como você vê isso dentro desse conceito aí de democracia, enfim. Obrigado pela questão. Debate, né, contemporâneos na morfologia do mundo do trabalho, né? E em especial, né, da chamada reestruturação produtiva da crise dos anos 70 e do neoliberalismo dos anos 80 para cá, e há também uma produção cotidiana quase sobre a intensificação dessas mudanças a partir
da crise de 2008 e na pandemia, né? Que estão separadas aí por 12 anos, mas praticamente formam uma sequência, né, de etapas ou de subetapas de um processo de austeridade cruel, né, e retirada de direitos, né, do aumento da espoliação em várias áreas, né, do trabalho e também da relação com a natureza, com o meio, né, desde a dispossessão de direitos até a dispossessão da própria posse da terra, dos recursos hídricos, né, das comunidades, dos povos originários, enfim. Felipe, oi. eu estou interrompendo aqui o negócio, porque me vem uma coisa muito forte na cabeça, em cima da pergunta da Eloa, que eu acho que valia a pena você dar uma explorada, que é o elemento que ela trouxe, que agora, nessas relações de trabalho internacionalizadas, você não precisa deslocar o trabalhador, então você não tem nenhum custo efetivo de trazer o trabalhador para a legislação do centro, e o trabalhador é o dono do meio de produção. Então, o capitalista tem custo zero em desfazer-se dessa parte do negócio, né? Então, é um nível assim, de exploração e de espoliação que ocorre em 2 níveis, né? Se a gente fosse analisar friamente, supostamente o trabalhador ficou dono dos meios de produção de novo, mas numa condição completamente subalterna, né? Uma condição muito esquisita, assim. Na verdade, tem uma certa aparência ilusória, né, fenomênica, né, em contraposição à essência, ao conteúdo do processo, né. E aí a ideologia do empreendedorismo, né, do do it yourself, né, sugada lá do punk, né, ela alimenta isso, né. É como se, né, finalmente agora, né, os trabalhadores estivessem ainda mais livres como pássaros, para lembrar o Marx lá do Capital, né? Tão livres que não tem nada, né? E eles, se antes eles estavam livres como pássaros, porque poderiam se deslocar livres já de qualquer relação com a terra, né? E também livres de qualquer subordinação a um senhor, né? Eles poderiam se locomover enquanto mercadoria, força de trabalho, naquela etapa do capitalismo, né? Agora, eles não precisam se locomover, mas podem se locomover se for necessário. É o caso dos que literalmente pedalam para ganhar a vida, né? Pedalando uma bicicleta para entregar comida por um aplicativo, né? Ou os que podem exercer trabalhos como teletrabalho de qualquer lugar, né? Sem os custos do deslocamento. Eles não precisam estar livres para se deslocar, porque é, inclusive, mais barato eles trabalharem aonde estiverem, né, arcando eles próprios, né, com o que a gente poderia chamar aí uma espécie de capital fixo, né, dos seus instrumentos de trabalho. É como se o capitalismo, numa etapa superior, talvez num certo fastígio, né, num ápice, num paroxismo de retirada de direitos, de trabalhador totalmente livre, tão livre que não tem nada, né, ele agora estivesse reatualizando aquelas velhas formas, aquelas formas pretéritas da chamada subsunção formal do trabalho ao capital, né, no caminho para a subsunção real, né, que constituíram as etapas desde da transformação e transição do artesanato, manufatura para o trabalho fabril, né? Então, você vai ter desde trabalhadores que vão ter as suas próprias, entre aspas, facções, né, para fazer as roupas, né, e se consideram quase que trabalhadores, empresários, mas quando, na verdade, estão trabalhando eles o dia inteiro ali numa garagem, né, muitas vezes com o filho, com a filha, com o marido, né, 3 ou 4, revezando 2, 3 máquinas, mas produzindo para a mesma empresa, né. É o caso, por exemplo, né, de uma cidade no sertão pernambucano, que foi até retratada num documentário chamado Estou aguardando o carnaval chegar, da produção de jeans, né, na cidade, né,
E até, por exemplo, o teletrabalho, no seu sentido mais moderno, né? O trabalhador que é Toritama, isso aí, o Patrick lembrou aqui, até esse trabalhador que ele mesmo arca com custo, seja da bicicleta, do carro, da moto, né? É ele que vai ter que pagar o seguro disso, a gasolina, os custos de manutenção desse instrumento de trabalho, né? Desse capital fixo, né? Também os custos de um capital circulante, muitas vezes, né? Do que é consumido e do que é consumido e fica, ou do que simplesmente se esgota no fazer-se do trabalho, né? Mas, na verdade, ele é completamente desprovido de qualquer meio de subsistência, né? Não é que ele passa a ter de volta um meio de subsistência como um pedaço da terra, como um instrumento de trabalho com o qual ele poderia, pelo seu próprio trabalho necessário, né, extrair algo para ele, não para o capital. Pelo contrário, ele se encontra arcando com custos que o capital antes arcava e cada vez mais desprovido de qualquer mecanismo da simples subsistência, né? Então, ele tá num aplicativo de um celular que ele comprou por sei quantas prestações, né? Numa bicicleta, muitas vezes, alugada do Itaú, com a prefeitura, né? Pedalando correndo risco de vida, pedalando sem condições de segurança, sem previdência, sem direito, sem nada, né? Esse trabalhador sem nada, né? Sem direito nenhum, né? Ele é uma espécie de correspondente no corpo social da democracia sem nada, né? Democracia quase que sem adjetivos, sem direitos, sem compensações, né? Quase que a democracia ou o trabalhador na última das suas vidas shakespearianas lá, né? Que sem paladar, sem olfato, sem boca, sem nariz, sem nada, né? É um pouco isso, né? Então, certamente são processos que... E, é claro, são essas massas, né? Cada vez mais atomizadas, né? Cada vez mais considerando que são empresários, que são empreendedores, né? Que vão ser coadunados, não como classe, né? Mas como somatório de unidades homólogas, né? 1 mais 1 mais 1, que se relacionam com a política, né? Não é à toa, né, que boa parte desses que foram, digamos, entre aspas, incorporados ao consumo via política de concertação social lulista, né, em 2018 votaram na opção neofascista, né? E, felizmente, agora boa parte, pelo avançar da crise econômica, se desloca novamente para fora das opções neofascistas, né? Mas, ou seja, isso mostra que não estão agindo, se movendo propriamente do ponto de vista da consciência de classe, né? Isso é um projeto do capital, isso é a forma de acumulação, embora a gente saiba e aposte que também nessas formas, que são as formas existentes e que graçam e que se desenvolvem e se intensificam no mundo do trabalho, possam gerar e já geram formas de contestação e de organização também, desde dos trabalhadores de aplicativo, dos trabalhadores da Amazon, né, que fizeram paralisações e conseguiram conquistas, né, até, né, as formas de mobilização mais propriamente de rua, as formas de contestação, né, a movimentação nas redes, os movimentos, né? Então, é difícil apontar uma saída, né, mais específica, mas certamente a saída só pode ser a mobilização, né? As formas pelas quais elas vão se dar e para onde vão conduzir necessariamente é algo a ser feito, né, por nós, né? Não há muito como prescrever nada. Valeu, Felipe. Agora eu mesmo vou fazer uma pergunta para você, tá? Já adianto que no final, agora a tua resposta à última pergunta, você já começou a responder a minha pergunta. Antes de mais nada, eu queria agradecer você estar participando aqui com a gente, né? Eu já acompanho seu trabalho há algum tempo, desde que eu estava lá sofrendo, fazendo a minha tese de doutorado, sobre a questão da falta de democracia no Brasil, resgatando Florestan Fernandes, né? Que eu fui orientado pela Maria, inclusive. E aí você falou uma coisa, no primeiro comentário seu, que eu achei muito interessante, tá? Que foi que essa democracia blindada que a gente tem aqui no Brasil, que desde 2008 está junto desse ultra neoliberalismo, né?
tenta isolar até os reformistas, não só os radicais de esquerda, né? Mas até os reformistas, né? E aí, em cima disso, eu queria que você comentasse um pouco, se puder, o que você acha, né? Quais são as reais possibilidades de reversão das políticas ultra neoliberais, né, que têm colocado barreiras ao acesso aos direitos, aos serviços públicos, né? Em especial a questão do acesso à saúde pública e à educação pública, tá? Então, ao fim e ao cabo, estou te perguntando, você acha que um possível governo do PT a partir de 2023 teria base para reverter uma PEC dos gastos, ou seria, como você acabou de comentar, só através da mobilização social popular que a gente conseguiria reverter esse quadro de retirada de direitos, né? Assim, só para finalizar, minha pergunta era essa, mas para você saber, aqui na nossa atividade de extensão Problematize, que é uma das atividades do Lema, né? O pessoal, os extensionistas, em especial os estudantes, né? Tem escrito textinhos de análise de conjuntura e vários desses textos estão relacionados à questão democrática no Brasil, né? Teve gente falando sobre a questão das privatizações recentemente, dos Correios, a questão da inflação, por conta da política da Petrobras, a questão do uso e o sentido da tecnologia social no Brasil, enfim, uma série de textos, a questão da luta de gênero, como se associa a luta de classes, né? E a luta, enfim, de corpos também, enfim. Acho que são todos temas relacionados à democracia que a gente gostaria de te ouvir falar, né? Mas em especial minha pergunta do acesso aos direitos. Você acha que tem possibilidade de reversão no possível governo PT que vem aí pela frente? Olha, Jaime, eu acho que a democracia blindada, né, ela atingiu seu ápice, né, ou seja, ao se mostrar uma formatação política disposta, inclusive, a eliminar a sua mão esquerda, né, e é isso que o golpe de 2016 efetiva, né, quase que cumprindo as escrituras, né, melhor amputar a sua mão esquerda do que o seu corpo inteiro e ir para a Gina, né, então, faz isso, mas, ao mesmo tempo, intensifica as suas contradições internas. É como se, ao limar o PT e o campo popular do regime democrático que sustentava aquela acumulação, no momento em que ele né, o braço esquerdo, a mão esquerda, passa a se tornar incompatível com as novas necessidades da acumulação, o próprio regime começa a ficar capenga, a preso, manietado, né? Isso faz com que se desenvolvam as tendências bonapartistas no interior da própria democracia, que sempre tiveram presentes em função, sobretudo, das nossas tradições e da nossa dimensão autocrática da dominação burguesa no Brasil, né? Mas que se encontravam, em certa medida, contidas, né? ou digamos, subordinadas, né, aos elementos mais propriamente democrático-liberais, né? A coerção sempre esteve presente e sempre foi o elemento predominante na dominação de classe do capital como um todo e na periferia, nos países periféricos em particular, né? Mas nas formatações democráticas ela aparece mesmo enquanto expressão fenomênica, né, num segundo plano, né? Ela é utilizada de forma combinada, né, e como um acessório, né, das medidas de consenso, né? Na medida em que esse consenso se esvazia, porque tem que se retirar direitos, tem que se transferir cada vez mais o fundo público apenas para o capital, né, e se elimina, inclusive, do processo político, do arranjo político, uma representação que governava para o capital, mas destinava, né, certas políticas voltadas para os setores pauperizados e tal, o próprio regime se encontra em crise, né? Ele é como se ele, para se tornar, para se fazer viável para a sua classe dominante, né, ele se enfraquecesse enquanto regime, porque perde lastro social, né, ao se livrar do seu braço esquerdo, né? A retirada de direitos crescente a partir de 2016, com o Temer, ela se fez acompanhada e teve como momento necessário a intensificação da repressão, das restrições democráticas, né, de uma ofensiva violenta contra os setores oprimidos,
contra o movimento sindical, contra os movimentos sociais em geral, contra os indígenas, quilombolas, mulheres, negros, né? Essa intensificação, né, ela fez com que ganhasse protagonismo, né, o núcleo duro do executivo, o núcleo duro responsável pela repressão, né, e pela chancela da repressão, que é a burocracia civil-militar, em especial as Forças Armadas, né, e o judiciário, né, o judiciário em especial a partir da perspectiva da Lava Jato, né, os procuradores, juízes passam, né, a eliminar certas garantias constitucionais em nome de um combate à corrupção, mas, na verdade, adequado a uma lógica das privatizações, né, do neoliberalismo, né? Essa intensificação das tendências bonapartistas, que vai se expressar no fortalecimento das Forças Armadas e da ala lavajatista, né, ela é vista pelos setores médios conservadores como seus representantes num novo projeto de salvação da ordem burguesa no Brasil, né? Isso acirra ou eleva ao ápice a crise da democracia, na medida em que o próprio projeto de salvação da sociedade burguesa, da parte dos setores médios, já não encontra nos representantes tradicionais dos partidos da burguesia o seu meio, a sua representação, e sim em forças políticas do próprio Estado, né, que expressaram tendências bonapartistas que não foram intensificadas, senão pela própria opção e ação da burguesia e dos seus partidos lá atrás no golpe, né, e visando a retirada de direitos. Quanto mais direitos retirava, mais intensificava forças políticas do Estado que não eram propriamente instrumentos orgânicos do capital, né? É isso que vai conduzir a classe dominante ao processo de 2018, onde se vê curvada politicamente a uma opção de um outsider, entre aspas, né? Uma opção que é a expressão do crescimento do neofascismo, das tendências bonapartistas, porque aquelas massas pequeno-burguesas não voltaram para casa depois do golpe para simplesmente voltar depois de 2018 para votar no nome do PSDB, né? Elas seguiram mobilizadas e aspirando um projeto político próprio que ia encontrar em generais e juízes os seus representantes. E numa família, né, de tão amante da família brasileira, numa família em particular, e no seu patriarca, o seu Führer, né? Então, a burguesia ela é vitoriosa economicamente com a retirada de direitos, mas ela politicamente se curva ou entrega o seu Estado a uma espécie de lumpenburguesia, que é o bolsonarismo, né? Setores marginais, obscuros, da representação política, né? Que vão aí amalgamar milícia, fazendeiros de médio porte, grandes grupos comerciais com operações duvidosas, né? Paulo Guedes, financistas, especuladores, enfim, marginais em suas áreas, decadentes em alguma medida do ponto de vista do reconhecimento teórico, profissional, né? De um Olavo de Carvalho até um Paulo Guedes, até o próprio Paulo Guedes, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, em alguma medida, né, é como se esse processo de retirada de direitos ultra-neoliberal acabasse tendo como resultado histórico, político, correspondente, o bolsonarismo, né? Isso coloca a seguinte questão: é possível seguir essa toada de desmanche, de retirada de direitos, sem a expressão bolsonarista? Ou seja, o bolsonarismo foi uma espécie de acidente de percurso, de opção equivocada e que agora pode ser substituída, e um reformismo esquálido, conciliatório, como o petista, daria conta desse projeto de acumulação nesse nível de austeridade, retirada de direitos? Porque pode-se dizer, bom, é possível que uma parte da burguesia talvez perceba que, do ponto de vista da reprodução do capital como um todo no país, a PEC dos gastos é impossível, né? Ela atende uma pequena parcela, mas até mesmo essa pequena parcela depois se encontra em certas dificuldades, porque o regime como um todo passa a ser problemático na medida em que você não consegue sequer aquecer a economia, né? Garantir investimentos e tal, sem um mínimo de intervenção de um Estado ativo, né? Nisso. A gente não sabe, é difícil confiar na consciência burguesa, né? Ou seja, só para dar um exemplo, né? Sem me estender muito. Meu pai trabalhou anos atrás numa empresa de engenharia ligada a andaimes, né? E depois se afastou, foi abrir uma pequena editora, depois saiu e tal. Bom,
faleceu há pouco tempo, uns meses atrás. E eu lembro que eu tinha uma conversa com ele na época do golpe, ele se encontrou, foi chamado para um encontro, uma reunião com os antigos parceiros da empresa lá e tal. E eu perguntei como é que está o pessoal. Ele disse, todo mundo apoiando o impeachment. Eu falei, mas como é que pode? Porque é uma empresa de andaime. Andaime só tem andaime onde tem obra, só tem obra onde tem investimento do Estado, infraestrutura, não sei o quê. Os caras estão apoiando a ponte para o futuro que está dizendo, para vocês não vai ter. E apoiaram. E, desculpe o português, se fuderam. Né? Mas, assim, dá para confiar nessa consciência, né, adjudicada, que a gente vai atribuir uma racionalidade à lógica do capital, né? É difícil, né? Pode ser que uma parte da burguesia tolere retirar a PEC dos gastos, mas com certeza vai ter que encontrar uma forma de compensar isso, em mais restrição, em mais retirada em algum setor, né? E pode ser que nem isso tope. Para mim, não vejo muita alternativa senão pressão e mobilização. Não me parece que da boa vontade do estadismo petista, né, ao lado de Alckmin e companhia, felizmente espero que vença o Bolsonaro no primeiro turno, mas não me parece que que é possível fazer a roda da história girar para trás, ou seja, que aquela esquálida e anêmica concertação social bastante limitada do ponto de vista que substituiu uma cidadania welfariana por uma cidadania pelo consumo, né? Pelo mercado e tal, mas nem isso me parece ser possível de reaver no atual quadro de crise e de financiarização de austeridade. Né? Então, não vejo outra saída senão a mobilização da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, dos oprimidos, né? Com essa perspectiva. Né? Apenas confiar na sabedoria, né? Na sapiência do Lula não é senão, né, combater as desilusões do terreno das ilusões. Né? Valeu, Felipe. Olha, Felipe, eu não sei como você está de tempo, né? Mas tem mais uma pergunta do Jackson. Chegou por a gente tipo, em cima da hora. Não sei se você consegue. Consegue? Então, manda ver, Jackson. Oi, podem me ouvir? Sim, Jackson. Ok. Olá, Felipe, boa noite. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz muito na correria, mas acho que é um pouco expressa um pouco a intenção que eu já tinha em mente há algum tempo, né? Eu tive que escrever aqui. Então, tipo, eu vou expor aqui um cenário, mas que pode ser tá mais para realista do que abstrato, né? Tá, então o cenário é o seguinte: considerando um ciclo acentuado das tensões raciais no Brasil, estas tensões chanceladas por políticas de Estado que usam estratégias neoliberais bastante agressivas, minando um seio social já fragilizado pelo advento da pandemia, tornando cada vez mais explícita a divisão de classes, onde a base passa a receber um contingente massivo de pessoas desprovidas de trabalho, de alimento, proteção social e que lutam pela sobrevivência em meio a essa alta astronômica do custo de vida. Este é o cenário. Complementando esse cenário, um governo onde sua principal personagem usa a linguagem do tipo que me odeiem conquanto me temam, isto é, insiste em todo tipo de quebra de decoro, mas, porém, provoca o aplauso entre os seus bolsonaristas fiéis. Nesse complemento do cenário, vem, então, a seguinte pergunta: qual o risco de vermos, a partir de, então, essas alianças fatídicas desse atual governo, que se formam atualmente em disputa pelo poder político no Brasil, descambarem num autoritarismo desenfreado para os próximos anos, caso esse cenário não se modifique após outubro? É bem isso. É uma questão para esses dias, né? O episódio de ontem fala um pouco por si só, né? Uma questão que atravessa os nossos dias e noites se o bolsonarismo, depois de toda essa terra arrasada, desse genocídio, né,
dessa devastação, se ele pode, em casos, né, primeiro, né, se ele vai deixar o processo eleitoral transcorrer normalmente, parece que não, né? Parece que se avizinha um crescimento da violência política, né, de teor, de cariz neofascista, né? O que coloca para nós a necessidade de garantir, inclusive, o processo das urnas, o resultado dela, e se o bolsonarismo vai respeitar o resultado eleitoral em caso de derrota, né? São questões que a gente não sabe, mas tem que estar preparado para o caso da resposta ser negativa, né? Ou seja, dele não respeitar e tentar, o que foi especulado praticamente durante todo o seu governo, na medida em que é um governo que não é compatível com o regime, né? Que é o golpe, né? Ou seja, um governo de tipo bonapartista, com traços neofascistas, almeja sempre suplantar esse próprio regime democrático liberal, que, por mais blindado e restrito que seja, né, ainda coloca certas peias, né, ao seu projeto, que é um projeto claramente bonapartizante, né, proto-fascista, né? Ou seja, de ter as mãos totalmente livres, sem parlamento, sem Supremo, de modo a combinar, né, as medidas ultra neoliberais no plano econômico com a restrição aos direitos, às liberdades, né, em defesa da moral dos bons costumes, né? Leia-se misoginia, machismo, racismo, né? Eu não vou especular muito sobre isso, né? Há muitos militantes e intelectuais das forças da esquerda pensando sobre isso, ou seja, se haveria uma tentativa de golpe, se a burguesia bancaria um golpe ou não, se em caso de golpe teria como se sustentar um novo regime, se há apoio do capital para isso, se há apoio dos Estados Unidos para isso, né? Eu vou apenas me limitar a dizer que talvez, né, e aí volto até àquela questão anterior, né, talvez a racionalidade, embora exista racionalidade no objeto social, né, ou seja, embora a gente possa, pela razão, entender as determinações, os nexos, as conexões do movimento da coisa, né, isso não é igual, né, à racionalidade dos sujeitos que atuam e que constituem a própria coisa social, né, o próprio objeto social, a própria realidade, né? Ou seja, traduzindo, né? Embora talvez pelas condições estruturais e conjunturais não seja viável um golpe, não haja apoio da maioria da burguesia para um golpe, não haja respaldo internacional para um golpe, e nem mesmo um golpe possa se sustentar depois de assestado, isso não significa dizer que o bolsonarismo tem essa percepção e que ele não possa tentar, ao menos tentar mesmo assim, né? Aquela ideia que eu mencionei antes da consciência adjudicada, a gente atribuir racionalidade a sujeitos que são ativos e dominantes numa formação social, num modo de reprodução da vida social, cuja racionalidade é, do ponto de vista social, irracional, né? Então, essa contar, né, com que o neofascismo sabe das suas forças e por isso não vai atacar, né, não é uma boa estratégia, né, por assim dizer. E agradeço a pergunta. Valeu, Jackson. Valeu, Felipe, pelo papo, foi ótimo, tá? Vai ficar disponível lá no site problematizes.org e no canal do Instituto de Economia.